Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e quero dizer que é uma grande honra, é uma satisfação saber que você está aí para nos acompanhar em mais este momento precioso. Precioso porque é momento que nós dedicamos ao estudo da Palavra de Deus. Assim nós estamos crescendo a cada encontro que nós fazemos em estudo, em conhecimento, em sabedoria daquilo que Deus tem para nós, principalmente que estamos vivendo agora no tempo do fim, porque nós estamos estudando profecias. As profecias escatológicas, em especial do livro do Apocalipse, é o que temos considerado de uma forma muito especial neste canal, e Deus deseja muito que tenhamos esclarecimento a respeito dos fatos, a respeito daquilo que, na verdade, acontece de uma forma especial no mundo invisível. E o Apocalipse está aí de uma forma muito especial para descortinar para nós, do tempo do fim, o que realmente acontece no mundo, nos bastidores do mundo. E Deus, então, através desse canal, ao estudarmos a sua palavra, está nos passando revelações preciosas a respeito dos acontecimentos finais deste conflito entre o bem e o mal. Então, você faz muito bem em estar conosco a partir de agora para estudarmos em mais esse encontro um assunto de orientações de Deus para nós no tempo do fim. Nós estamos então estudando uma série que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. Esse encontro de agora é o encontro de número 49. Portanto, eu aproveito para pedir a você para que você também assista aos outros vídeos, porque cada um deles se complementam. Cada vídeo que nós fazemos é uma ampliação daquilo que foi falado no vídeo anterior. Então, eles estão se desenvolvendo, eles estão se ampliando, e assim todos os vídeos estão ligados de um para com o outro, porque trata-se de um assunto só e é o desenvolvimento desse assunto. Por isso, se você assistiu apenas alguns ou não assistiu nenhum dos nossos vídeos, eu faço essa recomendação para que você assista, a fim de que você fique bem informado de como nós estamos considerando o tema do conflito cósmico entre o bem e o mal. Aproveito também para pedir a você que, se for possível, que você abra a Bíblia para ler os textos que nós vamos apresentar aqui, os textos da Bíblia que nós vamos considerar neste encontro de hoje. Porque eu tenho certeza que, ao fazê-lo, você irá confirmar aquilo que estamos a tratar, você irá também se identificar mais com a palavra de Deus, e assim será mais precioso este encontro que estamos a realizar neste momento. Enfim, sendo que nós damos sequência àquilo que já foi falado nos últimos encontros, o fato é que nós estamos desenvolvendo o assunto, principalmente nos últimos que temos gravado aí, os últimos vídeos, estamos mostrando os dois exércitos que estão ganhando cada vez mais forma, mais definição, estão se destacando mais nesse tempo do fim. Faço referência ao exército de Deus e ao exército de Satanás. E temos explicado que Deus, com o seu exército, de acordo com o Apocalipse, ele é identificado através de um sinal, de um selo. Apocalipse 7, verso 1 a 3, entre outros textos que nós podemos analisar isso, o povo de Deus, em especial do tempo do fim, será identificado através do selo de Deus, do sinal de Deus. E nós também temos explicado que o exército de Satanás, em contraposição ao exército de Deus, esse exército de Satanás é identificado por um sinal, ou por um selo, porque Romanos 4:11 diz que essas duas palavras, selo e sinal, são palavras sinônimas. Então, lá em Apocalipse 13, falando do exército da besta, do exército de Satanás, que Satanás usa um poder que é, na verdade, atuado por seres humanos, os agentes humanos de Satanás. Então nós já temos falado sobre a besta, temos falado sobre o sinal da besta, e esse sinal é para se opor ao estabelecido por Deus. Então, dois exércitos com dois sinais, o lado de Deus com o sinal de Deus, o selo de Deus,
e o lado da besta com o sinal da besta, que é, na verdade, o exército de Satanás. Temos falado muito sobre isso, temos dedicado alguns encontros, alguns vídeos gravados para definir bem um do outro. E você, então, ficará bem esclarecido ao assistir os vídeos anteriores. O fato é que nós já explicamos que o sinal de Deus, o selo de Deus, comparando com toda a Bíblia deixa bem claro, é o Santo Sábado que você encontra lá no Decálogo. O quarto mandamento do Decálogo, os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 3 até o verso 17, você encontra os 10 mandamentos. Mas o quarto mandamento está em Êxodo capítulo 20, dos versos 8 ao 11. Ali fala da guarda do Santo Sábado do Senhor. E nós já temos provado, temos detalhado este fato estudando a Bíblia. O selo de Deus, o sinal de Deus que identifica o seu povo com ele é o Santo Sábado. E nós não vamos, evidentemente, tratar desse assunto nesse encontro, porque isso já foi provado ali nos estudos anteriores. Se você realmente é uma pessoa curiosa, desejosa de aprender, tem a ansiedade pela verdade, assista os vídeos aí que nós já tratamos sobre esses assuntos e você não terá mais dúvida a respeito. Nós também explicamos que a besta trata-se do papado, o sistema do papado, o sistema papal que Satanás tem usado para fazer com que os homens não olhem mais para a palavra de Deus conforme ela ensina, mas olhem para a autoridade humana. E o Papa é que está assumindo essa autoridade no mundo em lugar da autoridade de Deus. E nesse sentido, ele estabeleceu o seu sinal de autoridade, em desafio ao sinal da autoridade de Deus. Conquanto o sinal da autoridade de Deus, segundo a Bíblia, é o Santo Sábado, o sinal da autoridade do papado, na oposição ao que Deus impõe, é o domingo, estabelecido pelo Papa. Então, esse é o seu sinal da autoridade. Isso nós já temos explicado de forma detalhada, e eu insisto, então, para que você confirme, caso ainda não assistiu, assista os outros vídeos ali, que você vai ficar realmente inteirado sobre o assunto. E nós temos falado a respeito desses dois exércitos, com esses poderes, com esses sinais, e nós temos que ter realmente informação a respeito para tomarmos, nesse tempo do fim, a decisão mais certa, a decisão mais sábia para o nosso viver e também para sermos influências para os nossos queridos, para as pessoas que amamos, para as pessoas que conhecemos. Então, se você tem um conhecimento verdadeiro da palavra de Deus, certamente você vai ser uma boa influência para as pessoas que você ama. Enfim, nós temos falado também que, a princípio, Deus usou o povo de Israel como nação para levar o seu sinal para o mundo todo, a fim de que, através do exemplo do povo de Israel, através dos ensinos do povo de Israel, ensinos esses que Deus confiou a este povo, o mundo todo conhecesse a verdade, o mundo todo se relacionasse com Deus e guardasse o santo sábado do Senhor. Quanto a isso, nós explicamos de forma detalhada nesses últimos encontros que fizemos aí. Então, também assista, não deixe de assistir. E Deus pretendia, com a nação de Israel, fazer com que o mundo conhecesse a agradabilidade do dia do sábado, conforme Deus instituiu desde a criação deste mundo, lá no Jardim do Éden, antes da entrada do pecado. Lá em Gênesis 2, verso 1 a 3, você encontra Deus dando sábado para o homem, o sétimo dia da semana, desde este momento, quando ele criou a família, criou Adão e Eva ali, e logo em seguida deu este sinal de união entre o homem criado e ele, o Criador, e o sábado foi estabelecido como um sinal, como uma aliança. E nós temos provado, então, que para que o mundo recebesse esta mensagem de bem-aventurança, essa mensagem de aliança entre o Criador e a criatura, que é o Santo Sábado, Deus usou o povo de Israel para levar isso para o mundo. No entanto, o povo de Israel não quis aceitar ser usado por Deus para evangelizar o mundo, não
aceitou os apelos de Deus para que eles pudessem ser instrumentos nas mãos do Criador, e o povo de Israel então perdeu a sua oportunidade de ser um servo de Deus neste mundo, de ser a luz, de ser o sal da terra, e assim, perdendo a sua oportunidade, é que entra o Novo Testamento. Nós já estudamos também, tanto no Velho como no Novo Testamento, como que Deus pretendeu e pretende ainda nos dias de hoje que a mensagem seja passada para o mundo todo. Então, dado a negligência do povo de Israel, Deus então passou a usar o Israel espiritual. Do Israel carnal ao Israel espiritual, o nome Israel continua, porque a mensagem é a mesma. O propósito de Deus é o mesmo, é salvar a humanidade através da pregação desses povos. No caso, no passado era o Israel carnal, agora é o Israel espiritual. Então, através desse povo, que é o seu povo, é passar para o mundo a mensagem de salvação, a mensagem do sinal de Deus, a mensagem do selo de Deus. Então, continua sendo a mesma mensagem. Do povo de Israel, agora Deus pretende para a sua igreja. Então, nós temos que ter esta consciência de que, a princípio, Deus usava Israel para que fosse a luz do mundo. Mas Israel não quis aceitar essa incumbência de Deus, resistiu aos reclamos de Deus. Então Deus deixou de usar Israel, literal, o Israel carnal, e passou a usar o Israel espiritual para cumprir esta missão. Muitos pastores por aí, a maioria, eu digo, pastores, presbíteros, líderes católicos, líderes pentecostais, evangélicos, protestantes, a maioria desses cristãos, eles acreditam que as profecias que se encontram lá no Velho Testamento hão de se cumprir ainda para o povo de Israel, porque eles não entendem aquilo que já explicamos. E nós não vamos explicar que o povo de Israel deixou de ser a nação de forma detalhada. Nós não vamos usar o encontro de hoje para tratar daquilo que já tratamos nesses últimos encontros. Se você quiser realmente ser inteirado deste fato, assista principalmente esses últimos vídeos que gravamos, que explica esta realidade do povo de Israel, outrora nos planos de Deus, e agora esta mudança que houve para o Israel espiritual. Mas, enfim, o que nós queremos dizer é que muitos pastores, por não entenderem aquilo que nós já explicamos, aquilo que nós já provamos pela Bíblia, da sorte de Israel, de que deixou de ser o povo de Deus, agora não é mais, eles, por não saberem a verdade, eles ficam insistindo em olhar para Israel, ainda nos dias de hoje, apostar em Israel, achando que vai ser o povo que Deus há de usar ainda para poder dominar este mundo a partir de Israel, e ficam confiando naquelas profecias que já não têm mais valor para os dias de hoje. Então, é por ignorar os fatos das profecias bíblicas é que estão ali olhando para o lado errado, olhando para o lado de Israel, quando não deveria mais ser assim. E isso implica, na verdade, numa tremenda tragédia. Nós vamos explicar mais em outros encontros aí para frente, nós vamos explicar o porquê que nós fazemos questão de falar sobre esta situação de Israel como não sendo mais o Israel carnal, não sendo mais o Israel da parte de Deus. Então, nós puxamos esse assunto porque nós temos um propósito de esclarecer, um propósito de alertar os nossos irmãos, principalmente os cristãos, que estão com essa visão distorcida das profecias, olhando para Israel. Nós queremos alertar quanto ao grave perigo que incorre em ter esta fé, que é uma fé equivocada. Satanás, evidentemente, vai tirar um proveito desta visão que não é mais de acordo com a Bíblia, e ele vai ganhar aí a maioria dos cristãos nesse sentido. Já tem ganho, já tem enganado muitos desses, e é muito importante que
que se tenha ciência sobre estas coisas que nós temos tratado sobre a questão de Israel. O fato é que Deus queria que Israel passasse para o mundo o assunto do sábado. Deus confiou toda a beleza do sábado para o povo de Israel, para que eles ensinassem ao mundo. Mas eles distorceram os ensinos de Deus, eles colocaram as suas tradições em cima do sábado, eles fizeram do sábado como sendo algo agradável da parte de Deus, tornaram este dia como sendo um dia de peso, um dia de carga, um dia de dificuldade, um dia indesejável. Então, esse foi o testemunho negativo que o povo de Israel, com as suas tradições, acumularam em cima deste mandamento santo do Senhor, este mandamento do Decálogo. Por isso, o sábado se tornou indesejado por todos os povos. Deveria ser algo para atrair os povos do mundo todo, todas as nações, através desta aliança de Deus, instituída desde do Jardim do Éden para o homem. Deveria, então, todos os povos sentirem prazer em guardar o sábado, em se relacionar com os judeus na guarda do sábado. No entanto, Satanás usou esses líderes de Israel lá do passado, principalmente os líderes, para acrescentarem suas tradições ao dia do Senhor, ao santo sábado, e assim, ao invés de ser uma bênção, se tornou uma maldição. Certa vez Jesus falou assim: é inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles pelos quais eles vêm. O povo de Israel, então, provocou escândalos em cima da verdade de Deus. Portanto, há uma sentença pesada de Deus sobre esta atitude irresponsável do povo de Israel. E o mundo, então, ao invés de guardar o sábado, que era para ser na missão que o povo de Israel teve de Deus, agora o mundo está para guardar o sinal da besta, que é o sinal do papado, que não é mais o sábado, mas é o domingo. Então, nós temos tratado sobre esses assuntos, temos provado isso, mas acontece que os cristãos que não entendem a profecia assim, eles olham para algumas promessas do Velho Testamento, por exemplo, e dizem, bom, essas promessas que estão aqui é uma prova irrefutável de que Deus não muda o que ele promete. Acontece que existem muitas profecias do Velho Testamento que dizem, que afirmam que realmente, quando Deus chamou o povo de Israel, ele prometeu muitas coisas, mas as promessas do Velho Testamento, em quase toda a totalidade delas, fazem referência a condições. Desde que o povo de Israel se submetesse aos planos, aos projetos de Deus, este povo seria um povo abençoado, seria um povo usado por Deus. Quase toda a totalidade das promessas do Velho Testamento a respeito de ser o povo de Israel, o povo de Deus, elas estão sendo bem esclarecedoras, como sendo profecias, como sendo promessas condicionais. No entanto, nem todas as promessas trazem esse lado da condição. Algumas promessas estão ali sem apresentar as condições. E alguns pastores evangélicos, pentecostais, promessistas, cristãos em geral, por não analisarem de fato, detidamente, a Bíblia como deve ser, comparando texto com contexto, e quando pegam essas profecias, essas promessas de Deus do Velho Testamento, que são colocações isoladas, que são textos isolados, eles se firmam só naquele verso e querem passar para os seus seguidores, para os seus ouvintes, aquilo que ele entendeu. Mas estudar a Bíblia sem comparar o contexto, isso incorre num grave perigo. Ao invés de informar, se não for da maneira devida, então a pessoa fica desinformada. E isso é o engano. E o engano proporciona a perdição, leva ao erro, o engano ao erro, e isso implica até na condenação final. Na condenação quando Jesus voltar. Precisamos estar inteirados da verdade. Entre as promessas que eles olham e fazem uma interpretação precipitada, equivocada
E nós encontramos isso lá em Jeremias 33. Vamos abrir lá Jeremias 33, o verso 20, o verso 21. Veja só como a maioria dos cristãos aí que creem em Israel como sendo o povo de Deus, que Deus prometeu e não vai mudar o que prometeu. Então eles olham, por exemplo, esse tipo de promessa, esse tipo de profecia relacionada ao povo de Israel. E lemos então Jeremias 33, 20 e 21 assim. Assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia e nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Então, Deus aqui colocou nessa promessa um desafio que realmente é de se pensar. Ele disse, se o homem, nos seus limites, na sua inferioridade como criatura, puder invalidar o pacto que Deus fez no estabelecimento da existência do dia e da noite, desde a criação, né? Deus criou o sistema para funcionar desse jeito, para que haja dia e a noite. Se o homem tem condições de fazer com que isso deixe de ser, então o homem pode fazer com que Deus venha a falhar no seu pacto que fez com Davi, de que no trono de Davi não deixaria de se assentar o rei e não deixaria de haver ministros, levitas e sacerdotes ali na casa do Senhor. Então, eles olham, os pastores de hoje, os ministros, olham, por exemplo, uma profecia, uma promessa como essa e diz, o homem não pode interferir na natureza de acordo com o que foi estabelecido por Deus. Então aí está uma prova de que o homem não pode invalidar o pacto que Deus fez com a casa de Israel. Mas não é nada disso. Isso é uma visão equivocada de olhar as coisas. Em primeiro lugar, com respeito às promessas que parecem que Deus não vai mudar aquilo que ele prometeu sobre Israel, isso você encontra em alguns versos isolados, porque eles, na verdade, são esclarecidos com outros versos da Bíblia que falam do mesmo assunto, que tratam do mesmo tema, mas já são mais esclarecedores, já são mais amplos em mensagem e são esclarecedores em afirmar que, na verdade, para que Deus cumpra suas promessas com Israel, Israel tem que fazer a sua parte. Então, os textos se complementando, os textos sendo comparados de um para o outro, você tira daí a verdadeira visão da palavra de Deus. Você extrai daí a verdade do que Deus está a dizer. E, por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 30, os versos 15 ao 20, Deus é categórico quando chamou Israel e fez promessas sobre Israel. Ali ele falou que era condicional o que ele estava a fazer com Israel. Como ele iria usar Israel, tudo era debaixo de condição. Deuteronômio capítulo 6, aí você vê Deus também deixando bem claro as condições. O capítulo 28 de Deuteronômio, ali o capítulo todo, Deus é explícito em fazer o lado condicional, em declarar o lado condicional. Êxodo capítulo 19, dos versos 1 ao 6, entre tantos e tantos outros textos, falando das promessas de Deus, falando profecias sobre Israel, ali eles estão a mensagem está sendo apresentada de forma explícita como sendo sob condições. Mas existe as mesmas mensagens em algumas partes do Velho Testamento, essas promessas, essas profecias sobre Israel, que já não apresentam uma condição para que se cumpra. Mas você não vai isolar essas partes menores das profecias sobre Israel e desprezar aquilo que já foi explicado. Então, ao ajuntar esses textos que falam do mesmo assunto, é que você chegará realmente à conclusão de que desde o princípio, lá no Velho Testamento, Deus tensionou usar Israel para ser uma luz do mundo. Essa era a condição.
Então Deus não foi inconsequente em separar um povo da parte de Abraão, né? E fazer promessas, mesmo se o povo fosse um povo negligente, um povo omisso. Isso seria falta de justiça da parte de Deus para com o homem. Então Deus é justo. E a justiça requer dar ao homem aquilo que o homem merece. E dar a uma nação aquilo que a nação merece. E aqui nós vemos esta primeira maneira de enxergar as coisas. A segunda maneira aqui, especialmente para o que acabamos de ler, aqui em Jeremias 33, verso 20 e 21, é que aqui nós estamos vendo claramente que Deus está prometendo, a partir daqui de Jeremias, que ele, depois do cativeiro babilônico, porque a reportagem aqui é para o período da Babilônia, e depois disso que ele faz esta promessa, ele está dizendo que não iria permitir que faltasse rei no trono de Davi. E isso diz respeito apenas até o momento da vinda do Messias. Então, não deveria faltar rei que se assente no trono de Davi. E por que eu sei que diz respeito até a vinda do Messias? Nesse verso em especial, o verso 21 de Jeremias 33, diz respeito somente até este momento. E como que eu sei disso? Porque aqui no final do texto ele diz assim: não permitirei que falte filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Então, quando ele usa aqui esses nomes, esses termos, levitas, sacerdotes e ministros, ele está fazendo uma referência aos sacrifícios, às ofertas que deveriam estar ativos até o momento certo. E até quando os sacrifícios, as oferendas, os cerimoniais do santuário deveria funcionar de acordo com os planos de Deus. Eles deveriam funcionar até a vinda do Messias. Então, depois do cativeiro babilônico, esta mensagem de Jeremias está querendo dizer que Deus não iria permitir que lá no trono de Davi ficasse sem um rei que se assentasse naquele trono. Deus iria manter o reinado ali em Jerusalém até a vinda do Messias, porque a Bíblia fala que quando o Messias viesse, então todo tipo iria desaparecer, porque o Messias seria o antítipo. O tipo, na verdade, trata-se de profecias. Todo aquele cerimonial, todo aquele simbolismo, né, do santuário, do tabernáculo, do ofício do sacerdote, dos levitas ali, tudo aquilo, o cordeiro que era imolado ali no santuário, tudo aquilo era uma profecia sobre o Messias vindouro, o Messias que ainda ao futuro deles estava para vir. Ao vir o Messias, o cordeirinho deixaria de ser imolado, porque o verdadeiro cordeiro estaria presente. Ao Messias vier, todo aquele cerimonial seria deixado de funcionar, deixaria de funcionar. E ao falar isso aqui, Jeremias 33, 21, então ele está fazendo referência até a vinda do Messias. E de fato, Deus cumpriu aquilo que ele falou. Depois do cativeiro babilônico, até a vinda do Messias, os reis foram ininterruptos ali em Jerusalém. E Deus cumpriu e ele falou: eu não vou mudar o que eu estou a dizer. Então aqui já está uma segunda maneira de ver essas profecias que parecem que fazem referência ao tempo do fim, mas é por não entender as situações que a Bíblia nos apresenta, não entender as condições que está ali na Bíblia, é que as pessoas aí ficam criando ficções, né, em cima de algumas profecias, sem meditar, sem analisar detidamente, conforme Deus espera. E também tem o seu lado espiritual. Deus falou que há o Israel espiritual na Bíblia, e no trono de Davi, o Cristo há de se assentar e ele será eterno. Então, nunca faltará no trono de Davi, agora no campo espiritual falando, aquele que se assente, né, no seu trono. Mas esses levitas, esses sacerdócios aí, que era do passado, já não será agora para o tempo do futuro. Então, a aplicação, de uma certa forma, a princípio é literal, mas também tem a sua aplicação espiritual e também tem o seu valor nesse sentido. Ainda eles usam os pastores que apostam em Jerusalém, mas não entendem o que a Bíblia está a dizer.
aqui no mesmo capítulo de Jeremias, a partir do verso 14, eles ainda usam esses versos aqui até o 17 para se firmarem em crer que Deus há de cumprir as promessas do Velho Testamento para o Israel ali em Jerusalém, ali na Palestina, ainda nos dias de hoje. Então, veja só como eles interpretam o que está aqui nessas profecias. Vamos ler então aqui Jeremias 33, do verso 14 ao 17. Então diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Então só esse verso aqui, 14, já é tendencioso para essas pessoas que não entendem as profecias, que querem se precipitar ali nas suas emoções, naquilo que realmente ele espera que aconteça. Mas Jesus está dizendo aqui, Deus está a dizer, que ele há de cumprir aquilo que ele prometeu a Jerusalém, a casa de Judá. Ele prometeu, na verdade, aquilo que os versos que eu considerei, os versos 20 e os versos 21, aquilo que já foi considerado. Ele vai cumprir, ali o assunto é o mesmo, de que Israel ainda, ele iria trabalhar com Israel, ele iria pleitear a favor de Israel, fazer com que Israel fosse ainda o povo que ele pudesse usar. Então é nesse sentido. Deus ainda, através de Jeremias, esperava fazer com que Israel e a casa de Judá fosse usada por Deus. E aí, dentro daquele período que nós já consideramos aqui, até a vinda do Messias, é que ele fala essas palavras. Então, continuando, aqui o verso 15. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E será ela chamada Senhor, justiça nossa, porque Cristo viria para Israel, se o povo de Israel tivesse aceito Jesus, e ele iria habitar em Jerusalém, e de lá as nações seriam vencidas, os inimigos de Israel, as nações seriam conquistadas, seriam evangelizadas. Tudo isso nós já explicamos nos encontros anteriores, né? Esse processo todo. E é isso que está defendendo essas palavras aqui. E o verso 17 conclui: Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Então é conforme eu expliquei aqui, nunca faltará a Davi, tem o seu sentido literal para aqueles dias e tem o seu sentido espiritual. De uma forma ou de outra, Deus cumpre as suas promessas. Mas não é como as pessoas aí, os líderes das igrejas em geral, estão a interpretar. Eles estão abraçados, estão agarrados àquelas profecias para o povo carnal, para o Israel da circuncisão, os descendentes carnais legítimos de Abraão, Isaque e Jacó, e ficam achando que as profecias vão se cumprir para aquele povo ainda nos dias de hoje. Então é muito, muito importante que você realmente fique inteirado sobre isso, assistindo esses últimos vídeos que tratamos especificamente sobre essa situação do Israel carnal, agora para o Israel espiritual, e de todas essas promessas que você encontra na Bíblia em respeito aos dois casos. E você ficará muito bem informado a respeito. O fato é que os que estão se unindo, porque estão equivocados nesse tipo de fé, olhando para Israel, acreditando ainda naquelas promessas que era para aquele tempo, sobre o Israel carnal, eles, nesse equívoco, estão querendo dizer, Deus espera que todos os povos se ajuntem sobre Israel e participe com o povo de Israel, porque o povo de Israel é o povo de Deus, se posicione ao lado do povo de Israel e, na verdade, independente se Israel guarda o sábado, porque eles ainda carregam com eles aquela tradição do passado, isso é a interpretação dos pastores, dos evangélicos, dos cristãos em geral, quanto ao assunto do sábado, de Israel guardar o sábado, para os cristãos em geral, isso não passa de uma tradição que o povo de Israel se agarrou e ali eles mantêm essa tradição. No entanto, agora, como cristãos, para eles, esse sinal que a Bíblia defendia lá no Velho Testamento, que era o sábado, para eles isso caducou. Porque para o cristão, aos olhos de Deus, o que Deus deseja mesmo é que todos os povos se unam e se amem.
se amem mutuamente, porque este é o mandamento que Deus há de cobrar de todos os povos. Tanto é que eles vivem alegando, dizendo assim: o que importa para Deus é o amor. E Jesus provou isso ao dizer: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, Jesus, dizem os evangélicos, os cristãos em geral, então eles dizem, Jesus resumiu os mandamentos do Decálogo nesses dois mandamentos: amar a Deus e ao próximo. Então, em cima desta visão estreita que é defendida pela maioria dos cristãos aí, eles deixam de guardar o sábado porque o amor substituiu qualquer outra tarefa, substituiu qualquer outro desejo de Deus no sentido de doutrinas, de ensinamentos, de detalhes que você encontra na Bíblia. O assunto do amor substitui qualquer outra coisa que Deus pede nas Escrituras. E o povo de Israel tem essa particularidade de guardar o sábado, e para eles isso é irrelevante, para os cristãos em geral. Agora eles estão vivendo, de acordo com o pensamento deles, apenas os mandamentos que nos ordena a amarmos a Deus e ao próximo. O que eles não estão levando em consideração é que Jesus não parou por aí. Quando ele falou sobre os dois mandamentos, ele resumiu ali, ele esclareceu dizendo assim: desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Em outras palavras, Jesus só estava dizendo que o amor é o combustível principal aos olhos de Deus para que o homem possa ser realmente um verdadeiro fiel, um verdadeiro observador. Tudo que a Bíblia ensina, todas as doutrinas, todas as orientações, exortações, tudo que Deus requer do homem, que está em toda a Bíblia, da palavra de Deus, o amor é o principal motivo para que as pessoas venham a obedecer a Deus. É por isso que Jesus falou: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Veja, o amor não substitui qualquer dever. O amor não substitui a obediência. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas os pastores esquecem que Jesus acrescentou essas palavras no resumo dos mandamentos ali, o amor a Deus e ao próximo, e aí eles ficam dizendo: é só o amor e ponto final. Vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, falou a respeito da pessoa não considerar aquilo que Deus ensina, da pessoa não considerar o que está na palavra de Deus no seu todo. Então veja só o que ele diz, está lá em 2 Coríntios, capítulo 6. O apóstolo Paulo foi muito claro em analisar como funciona os planos de Deus para com o seu povo. Nós lemos assim, 2 Coríntios 6, 14 ao 18. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Veja, esse assunto de julgo desigual, dito aqui pelo apóstolo Paulo, não se reporta apenas ao casamento, a questão do matrimônio entre homem e mulher. Ele está se referindo a algo espiritual. Então, ele está indo muito além do casamento. Então, ele diz: que comunhão pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou entre a luz e as trevas? O verso 15. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E Deus ainda acrescentou, né? Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Veja a condição, e Paulo aqui está citando algo lá do Velho Testamento, principalmente em Êxodo, capítulo 25, os versos 8 e o verso 9, Deus, quando disse ali para Moisés: e me farão um santuário e habitarei no meio de vós, aqui é uma referência para aquele momento ali, que Deus queria habitar no meio do povo. E aquilo implicava no seguinte fato, de que ele iria comandar o povo.
de que as atitudes do povo seriam dirigidas por Deus que estaria no meio deles. Então, o verso 8 e o verso 9 de Êxodo capítulo 25 deixa bem claro isso. E Deus disse assim para Moisés: vê, Moisés, que faças tudo conforme eu vos ordenar. Então, esse tudo é muito abrangente. Então, em todos os sentidos da vida, o povo de Israel, tendo Deus ali com eles, habitando no meio deles, eles deveriam se subordinar. Então, aqui Paulo ele deixou bem claro que o povo, aqui ele está se referindo à igreja agora, está falando para a igreja de Corinto e serve para nós também, porque nós fazemos parte da igreja de Deus. Então ele diz que do jeito que era no passado, é para os dias de hoje. As nossas diretrizes, os nossos passos, os nossos caminhos devem ser guiados por Deus. E aqui ele colocou que comunhão pode haver entre a luz e as trevas, entre Deus e o maligno. E aqui ele está dizendo que não pode haver acordo, né, entre o certo e o errado, entre a luz e as trevas. Então, se o povo de Deus levar em consideração aquele ensino que Deus, o imutável, aquele que não muda, aquele que não há variação de mudança alguma, se levar em consideração o que ele disse no passado, a igreja nos dias de hoje, ela será uma igreja abençoada. E ele disse aqui no verso 18, 2 Coríntios 6,18. Nesse caso, ao se separar, ao se considerar o que Deus está dizendo, em não fazer acordos, em não ter comunhão com aquilo que é errado, aquilo que está em conflito com a palavra de Deus, então ele diz assim: então eu serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu já expliquei ali no encontro anterior que às vezes nós confundimos as coisas. Nós queremos nos unir com todos, dizendo que todos somos filhos de Deus. Mas por mais que pareça bonito essa colocação, por mais que pareça comovente, nós vamos voltar aqui o texto para lembrar. Aqui já falou, é condicional. Para ser filho de Deus, você precisa estar de acordo com a vontade de Deus. É nesse sentido aqui, em 2 Coríntios, capítulo 6, 18, que você se torna filho de Deus. 2 Coríntios 6, 18. Então veja que aqui está apresentando uma condição para que você seja reconhecido perante o Pai como sendo um filho de Deus. Nós vamos ver lá em João, capítulo 1, no Evangelho de João, nós já lemos ele no encontro passado. O versículo 12 nós lemos assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Somente os que receberam Cristo, os que aceitam a verdade, os que amam a verdade e aceitam de coração a Jesus, somente esses serão feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Vamos ver ainda Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. Nós lemos também, reforçando este fato assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas confundem, né? Ah, todos nós vamos nos unir porque todos nós somos filhos de Deus. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que uma coisa são as criaturas de Deus, outra coisa são aqueles que são filhos de Deus. E é por isso que Paulo falou, não vos ponhais em julgo desiguais. Porque uma coisa é você estar amando a Deus, vivendo a verdade, assim você é conhecido como filho de Deus. Outra coisa é aqueles que são profanos, aqueles que são rebeldes, que são ímpios, não querem nada com Deus. Então, esses são criaturas de Deus. Ainda não passaram para esse plano para serem eles filhos de Deus. Então, achamos de forma assim inconsequente, olhamos para a Bíblia e de forma com sentimentalismo humano, um sentimentalismo débil, falho que é o ser humano, olhamos as coisas assim de forma descabida. Ah, Deus é pai de todos, todos somos irmãos, e aí nós vamos contrariar a palavra de Deus, vamos contrariar as orientações de Deus, e não queremos assim
E nós não queremos ter uma visão de falta de cristianismo e deixamos seguir pelos nossos impulsos emocionais, querendo dizer que todos são filhos de Deus e é isso que Deus quer, mas na verdade, isso é, uma ideia que se confronta com a verdade. Não é o que Deus diz. Jesus falou assim: não penseis que eu vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Tem um vídeo que eu gravei aí no passado que fala unidade na diversidade. Então é uma pergunta ali: unidade na diversidade? Será que é isso que mesmo que Deus quer? Que todos se unam, mesmo que cada um creia de uma forma diferente, independente do que se crê? De acordo com a Bíblia, nós já explicamos isso lá no vídeo que falamos a respeito, e de acordo com a Bíblia, nós estamos só revendo aqui, Deus não aceita assim. Isso não significa que é ser cristão. Hoje as pessoas estão aí falando que existe o discurso do ódio. O discurso do ódio é aquele que diz que só há um povo certo que é o povo de Deus, só há um povo certo que Deus identifica como sendo seus filhos. Nós temos falado aqui sobre o sinal de Deus, o sinal da besta, por mais que isso vá doer o coração do ser humano, mas ao abrir a Bíblia, existe esta distinção entre aqueles que são filhos de Deus, povo de Deus, e aqueles que não são filhos de Deus. E esses vão ser identificados pelo sinal de Deus e o sinal da besta. É isso que nós estamos procurando esclarecer a cada encontro que fazemos, estamos procurando fortalecer estes fatos para que não haja dúvida alguma sobre esta separação entre esses dois exércitos. Com respeito àqueles que vivem a mentira, que vivem no engano, que vivem seguindo os impulsos carnais, os impulsos do seu coração, independente do que a palavra de Deus diz, Jesus já falou quem é o pai dessas pessoas. Lá em São João 8,44, para os fariseus que viviam ministrando a mentira, o engano para as pessoas, Jesus falou que eles eram filhos do diabo, porque eles viviam mentindo. E Satanás é aquele que não se firma na verdade. Então uma coisa é ser filho de Deus, outra coisa é você viver na mentira, viver debaixo do engano, e você então nessa disposição, debaixo dessa escolha, ou nessa negligência voluntária da sua parte, no caso, você é tido pela palavra de Deus, se for esse o caso, como sendo filho do diabo. Então cai por terra essa ideia de que Deus olha para todos como sendo filhos e filhas. A Bíblia não defende isso. Por mais que seja doloroso, por mais que seja ferino colocar assim, mas o mundo de fato não aceita. Eles rotulam como sendo o discurso do ódio, e aqueles que estão falando aí que o negócio é só o amor, não precisa se preocupar com placas de igrejas, não precisa se preocupar com doutrina, que ao nos amarmos nós estaremos fazendo a vontade de Deus, por mais que vá doer, esses estão sendo usados por Satanás. Não é assim que a Bíblia defende, e nós temos que nos firmar na palavra de Deus. E nós temos dito então que o sinal de Deus é o sábado. E o sinal da besta, nós temos dito aí que é o domingo. E você pode dizer, mas como que pode a maioria das igrejas estar guardando o domingo? Poderia todas elas estarem trilhando em caminhos errados, em caminhos da perdição? É isso que diz a Bíblia. Lá em Apocalipse 13, verso 8, fala: infelizmente, no final de tudo, toda a terra vai estar adorando a besta. E o capítulo 13, versos 16 e 17, ali diz que isso vai acontecer porque todos vão se sujeitar ao sinal da besta. E nós já temos provado que este é o domingo, né? Porque se o sinal de Deus, conforme já analisamos em encontros aí, é o sábado, na contraposição ao sinal de Deus nós temos o domingo. Assim como existe a síntese e existe a tese e a antitese. A tese é uma ideia original, é um conceito original. E a antitese é um conceito que trata do mesmo assunto, mas é totalmente oposto. Então, esses dois conceitos devem se confrontar. São conceitos do mesmo nível, é o mesmo assunto, mas eles são opostos naquilo que se defende. Então nós temos a tese e a antitese. Satanás, ele é aquele que
ele imita Deus, né? Mas se opondo a Deus. Então, por exemplo, nós temos o antídoto. Eu coloquei essa palavra aqui para lembrar esta realidade. O antídoto é o seguinte: é uma composição química que vai se opor ao efeito de um veneno, mas é, na verdade, uma composição química que vai realmente ter um outro efeito, um efeito oposto que o veneno está a causar ali no corpo, né? E é a mesma química em questão de potência, de qualidade, mas assim funciona o antídoto. Mas eu tinha marcado aqui para usar como ilustração, assim, na verdade, é o conflito entre o bem e o mal, entre Deus com a verdade e Satanás com a mentira. E Satanás, ele anda nas costas do bem para poder enganar. E ele, na verdade, faz uma contrafação, uma imitação para alcançar o seu objetivo. Se Deus tem lá na Bíblia, em toda a Bíblia, não só no Velho Testamento, mas já provamos, o assunto do sábado como sinal de Deus está em toda a Bíblia. Então, se a Bíblia fala que o sinal de Deus é o sábado, o selo de Deus, Satanás, como opositor, como o inimigo à altura daquilo que é a verdade, ele coloca o domingo, que é um sinal que se opõe ao sinal de Deus. E assim, as igrejas em geral estão ali no engano, guardando o domingo, defendendo a guarda do domingo, estão alegando que o domingo relembra a ressurreição de Jesus, mas nós já explicamos aí, refutamos vários argumentos que se levanta, uma avalanche de argumentos que evangélicos, ministros, líderes religiosos levantam a favor do domingo para denegrir, para diminuir a qualidade do sábado, que Deus tanto levanta na Bíblia. Então, como se fossem inimigos da palavra de Deus, eles fazem questão de se autodefender em dizer que o sábado caducou e o domingo é o dia do Senhor, e para tanto eles dizem: nós somos cristãos porque nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, o domingo. Então nós lembramos o acontecimento na guarda do domingo. Nós temos a escola dominical e nós evangelizamos mostrando o domingo como o dia do Senhor. Assim agem os evangélicos, assim eles estão a ensinar por aí. No entanto, nós já refutamos isso aí no passado, só para lembrar. O fato é que Deus, na Bíblia, já deixou algo para comemorar a ressurreição de Cristo. Não precisa o homem criar alguma coisa para poder substituir aquilo que Deus já estabeleceu. Deus deixou o batismo para lembrar o acontecimento. Você encontra isso, por exemplo, lá em Romanos, capítulo 6, dos versos 1 ao 6. Então, quando se batiza, Jesus falou para os discípulos que eles deveriam ir e fazer com que todos se batizassem. Ou seja, fazer com que todos tivessem a certeza de que Cristo ressuscitou. Então, para lembrar as pessoas sobre o acontecimento da ressurreição de Cristo, Deus já estabeleceu o cerimonial do batismo. Agora, querer colocar um dia no lugar do sábado, isso é deixar a tradição do homem, algo que o homem criou, algo que ele defende, no lugar do mandamento de Deus. Jesus ele enfrentou os fariseus, enfrentou os líderes de Israel que tinham esta atitude. Eles criaram o Talmud, que são registros das suas tradições. Eles criaram muitas tradições pesadas, muitas coisas que eles acumularam em torno dos mandamentos de Deus, principalmente em torno do sábado, e fizeram do sábado um peso, um fardo, dado às tradições que eles colocaram em torno do sábado. E nós já temos falado isso aí, só estou a nível de recapitulação, de lembrança, né? O fato é que Jesus teve que lidar com esses que eram aqueles que estavam a atrapalhar a obra de Cristo na terra. Então Jesus falou que eles estavam invalidando os mandamentos de Deus por causa das suas tradições. Lá em Mateus capítulo 15, dos versos 1 ao 3, por exemplo, aí você continua lendo aí no capítulo 15 de Mateus, entre outros textos, Jesus tinha que corrigir os fariseus
nesse sentido. As tradições deles sufocavam os mandamentos de Deus. As proibições, as reclamações que eles tinham em cima do mandamento de Deus, que eles haviam criado, acabava denigrindo aquilo que Deus havia estabelecido, a beleza da guarda do sábado, por exemplo. Enfim, assim nós estamos vendo os líderes religiosos de hoje, que estão a guardar o domingo, estão colocando o batismo, ou estão colocando a guarda do domingo para lembrar a ressurreição de Jesus, e esquece que Jesus já deixou algo para lembrar este acontecimento. É o batismo. Mas eles querem colocar o domingo e assim eles estão invalidando o sábado que Deus deixou para guardarmos, que faz parte dos 10 mandamentos, faz parte da Constituição de Deus, que é os 10 mandamentos, conforme nós já temos provado aqui. Enfim, eles estão ali justamente a defender uma coisa que é sinal da autoridade do Papa. Não é bíblico, você não encontra apoio bíblico. Veja lá, vamos ver lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse, capítulo 13. O capítulo 13 do Apocalipse fala sobre o sinal da besta. O verso 16 e 17 nós lemos assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Então, todos os habitantes do tempo do fim. Os pobres, os grandes, enfim, faz que lhes seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Está falando do sinal da besta. Então a marca é sobre a mão direita ou sobre a fronte. Né? E aqui não está falando qual marca que é, mas fala certa marca. Então, para você entender o que pode ser essa marca, você vai ter que investigar na Bíblia e você vai entender o que significa. Mas vamos ver o verso 17 e vamos ver aqui, ó. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, esta marca, e eu já disse aqui, Romanos 4:11, selo, marca, sinal, são palavras sinônimas, né? E aqui o sinal da besta. Algumas Bíblias falam marca como esta, outras falam como sinal. Mas aqui colocou apenas como certa marca. Não disse o que é, mas você vai entender o que significa esta marca, esse sinal, se você estudar toda a Bíblia. Assim você encontra lá em Apocalipse, capítulo 7, sobre o sinal de Deus, o selo de Deus. Então o Apocalipse fala da marca da besta e da marca de Deus, do selo da besta e do selo de Deus. Só que são coisas que serão identificadas de forma mais declarada agora no tempo do fim. O livro do Apocalipse traz essas duas marcas concorrendo no tempo do fim. Mas para entender, então, o que é esta marca da besta, precisamos entender o que é o sinal ou a marca de Deus, conforme está nos outros livros da Bíblia, não está no Apocalipse. Mas Deus convida, através do Apocalipse, a estudarmos toda a Bíblia para entendermos a sua vontade, aquilo que Ele quer para nós no tempo do fim. Então, para entendermos o que é a marca da besta, precisamos entender qual é a marca de Deus. Já temos falado que é o sábado. E quanto a isso, você, ao abrir em Deuteronômio capítulo 5, você vai ver Deus falando sobre os 10 mandamentos. Deuteronômio capítulo 5. Agora, dando sequência aos 10 mandamentos, o capítulo 6 de Deuteronômio, nós lemos assim a partir do verso 6. Deuteronômio 6, a partir do verso 6 está: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Quais palavras? Os 10 mandamentos. Então elas devem estar no coração. Lá em Hebreus 8:10, o Espírito Santo vai escrever a lei de Deus no nosso coração, no nosso entendimento. Porque é a mesma coisa. A mensagem de Deus do Velho Testamento é a mesma do Novo. Né? Para o povo de Deus seria os 10 mandamentos, a lei da Constituição de Deus, no qual ali se encerra a guarda do sábado no 4º mandamento. Mas diz aqui, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O verso 7, Deuteronômio 6:7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então, como que os filhos iriam inculcar, iria colocar na mente
os 10 mandamentos. Está fazendo uma reportagem aos 10 mandamentos dito por Deus ali. Como que os filhos do povo de Israel iriam inculcar, iria colocar na testa, na fronte, os 10 mandamentos, né? Iria ao ouvir constantemente, ao meditar, como disse o salmista, na tua palavra medito de dia e de noite. E é isso que Deus incumbiu os pais lá de Israel passarem para os seus filhos. E veja, então deveria estar na mente, na fronte. Eles deviam ouvir e meditar constantemente. Ao levantar, ao andar, ao deitar, enfim. O verso 8 continua. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Veja, então atarás como sinal na mão, e terá como frontal entre os olhos. Então, será tanto para os pais como o filho, algo que deve estar na mente, estará na fronte, estará na mente, estará inculcado para os filhos de Israel, tanto os filhos como os pais. Eles deveriam meditar constantemente na lei de Deus, e você encontra lá, com respeito ao mandamento do sábado, de uma forma especial, resumindo toda esta vontade de Deus sobre todos os 10 mandamentos. Ali em Deuteronômio, em Êxodo capítulo 20, versos 8 ao 11, fala sobre o quarto mandamento. E ali começa falando sobre este quarto mandamento, verso 8, nas seguintes palavras: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Você lembra da lei de Deus na mente, colocando aquilo na mente, sendo que o sábado é o que valoriza todos os 10 mandamentos. Então, o sábado em especial é o que você deve ter na sua mente como frontal, né? Está selado aquilo permanentemente na sua mente. Você não deve se esquecer. Lembra-te. Você lembra com a mente. Em Apocalipse capítulo 7, verso 1 a 3, o selo de Deus é colocado na mente. E nós já temos provado, portanto, que se trata dos 10 mandamentos, em especial o sábado do Senhor, como Deus definiu claramente como sendo o seu sinal para o seu povo. Bem, ao identificarmos aqui em Deuteronômio capítulo 6 que o mandamento deveria ser na mente e na mão, o que Satanás faz como paródia de Deus, como uma contrafação do que Deus faz na sua oposição, é lógico que ali em Apocalipse capítulo 13, verso 16 e 17, o sinal da besta deve estar na testa ou na mão. Então, só de ver essa comparação, você entende claramente que é uma afronta ao que Deus falou dos seus mandamentos, da sua vontade, e faz uma afronta direta ao sinal de Deus, que é o sábado, que deve estar na mente. Então, a mão é um sinal ali daqueles que receberão o sinal, o selo da besta. A mão é um símbolo da conveniência. A testa é um símbolo da aceitação, da identificação da pessoa. Quando a pessoa recebe o sinal da besta na testa, e é o que vai acontecer agora no tempo do fim, são principalmente os religiosos que aceitarão o domingo como sendo, de fato, o dia do Senhor. O dia que está de acordo com o coração de Deus e é o que Deus espera da humanidade. Não importa as diferenças de crença das pessoas ao redor do mundo, desde que essas pessoas creem, de fato, que é uma causa divina, essas terão um selo na testa. Mas aqueles que receberão no futuro aí a marca da besta em suas mãos, essas são as pessoas que não estarão identificadas com a mente ou com o coração com este assunto, mas por pura conveniência. Por quê? Porque ali diz, lá em Apocalipse 13, 16 e 17, quem não tiver a marca da besta, esse não poderá comprar, vender e posteriormente sofrerá uma pena de morte. Então, por conveniência, aqueles que não querem sofrer nenhum prejuízo, né? Não querem ser prejudicados de alguma forma em estar em desacordo com o programa do governo, essas pessoas vão aceitar a guarda do domingo, quando for imposto isso. Então eles vão aceitar porque não querem realmente sofrer qualquer prejuízo por causa da questão da guarda de um dia. Se o mundo vai estar obrigando a guardar o domingo, então muitos vão guardar de boa vontade, outros é por pura conveniência.
Daí o sinal na testa ou na mão, com respeito ao sinal da besta. Para dizer que o assunto lá no Novo Testamento não é um assunto sobre a salvação pelas obras, que Deus, na verdade, quer trazer esse recado de uma forma especial para o povo do tempo do fim. Lá no Apocalipse 7, sobre o selo de Deus, ali fala que o selo de Deus é só na testa. Mas é evidente que se a pessoa ama a Deus, como Jesus falou, se me amais, consequentemente, o que ela faz? Ela guarda os mandamentos de Deus. Então, as obras são frutos da verdadeira fé. Só que o assunto do Apocalipse, quando fala sobre a obediência, querendo evidenciar essa obediência debaixo da graça, querendo evidenciar essa mensagem para o tempo do fim, ali fala que o selo de Deus é só na testa. Mas lá no Velho Testamento nós entendemos, tratava-se de viver aquilo que a pessoa acreditava, viver aquilo que a pessoa amava. Então ali foi dito que a lei de Deus era na testa ou na mão, símbolo de obras. Mas Satanás, como aquele que imita Deus de forma oposta, ele colocou ali esta colocação, Deus colocou, né, para mostrar que ele vai copiar o sinal de Deus, mas como uma contrafação através do domingo. Nós temos assim, então, esta colocação. Um detalhe, você deve entender que nós não estamos dizendo que quem guarda o domingo recebeu o sinal da besta. Até hoje, ninguém recebeu o sinal da besta. Porque, de acordo com Apocalipse 13, o sinal da besta, ele será colocado quando a segunda besta, descrita ali em Apocalipse 13, a partir do verso 11, fizer com que o mundo aceite, ou seja, forçar o mundo a aceitar o sinal do papado. A primeira besta lá de Apocalipse 13, capítulo 13, dos versos 1 ao 10, trata-se do papado. Isso nós já explicamos, já provamos em encontros anteriores. A segunda besta de Apocalipse 13, a partir do verso 11, trata-se dos Estados Unidos da América. Isso também nós já provamos, explicamos detalhadamente em encontros anteriores. Enfim, o que se deduz ali da profecia, e isso é sem via de dúvidas, ali está dizendo que é a partir do momento em que os Estados Unidos impor o decreto dominical, a observância obrigatória da guarda do domingo em todo o seu território, então ele vai obrigar as outras nações a também aderirem ao mesmo sinal, através da sua influência política, influência econômica, influência militar, sendo a nação mais poderosa do mundo, ela vai fazer com que o mundo se una nesse sentido. Então, todos serão obrigados, pelos Estados Unidos da América do Norte, a aceitar esse sinal da autoridade do Papa, que está sendo levado para o mundo todo. Então, é a partir desse momento, oficialmente falando, dos Estados Unidos, é que será cobrado aos olhos de Deus, de acordo com a Bíblia, aqueles que vão ostentar o sinal da besta. Então, esta imposição oficial a partir dos Estados Unidos é que vai valer para aqueles que vão guardar o domingo para serem selados pelo sinal da besta. Hoje, muitas pessoas guardam o domingo, muitas pessoas no passado já guardaram o domingo e morreram guardando o domingo, mas muitas dessas, tanto hoje como as que já morreram, estarão salvas quando Jesus oferecer a eternidade na sua segunda vinda. Porque foram pessoas fiéis, foram pessoas verdadeiras, foram pessoas que viveram à altura daquilo que eles conseguiram entender. Mas pela honestidade, pela sinceridade, pela vontade que tinham para com Deus, o amor que tinham para com Deus, no engano, eles estavam guardando o domingo. Eles não tiveram a oportunidade, a verdade ainda não havia alcançado eles, porque não chegou a hora, não havia chegado a hora, ainda não chegou no presente, a hora deles conhecerem. Mas tudo tem o seu tempo. Mas essas pessoas morreram ali na ignorância, mas morreram salvas porque estavam, de fato, preparadas. E essas pessoas, na verdade, não é pelo fato de guardar o domingo que é selado, mas é porque a pessoa tem consciência e essa pessoa, mesmo consciente, se rebela contra a verdade de Deus. Lá em Atos capítulo 17, ali está escrito que Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Mas com respeito ao assunto do selo de Deus e do selo da besta, Deus há de se encarregar de que
todos os habitantes da terra sejam notificados, sejam esclarecidos. É por isso que será levado no tempo final da história desse mundo. É por isso que Jesus disse em Mateus 24, verso 14, e este evangelho do reino será pregado a cada nação, tribo, língua e povo. Então virá o fim. Então, depois que todos forem esclarecidos, depois que o Espírito Santo apelar a todos, conforme Apocalipse 18, verso 1, iluminando toda a terra, é que Deus, então, há de impor, através dos Estados Unidos para o mundo, o decreto vai permitir, né, para que as pessoas sejam seladas ou para o bem ou para o mal. Então, temos este fato que deve ficar esclarecido aí. Pode acontecer hoje de alguns países, em seu território nacional, obrigarem os seus cidadãos a guardarem o domingo. Já existem países que obrigam ali, dentro do seu território, que os seus cidadãos guardem o domingo. Mas o que a Bíblia está a dizer é que a cobrança da parte de Deus parte a partir dos Estados Unidos para o resto do mundo. Dali é que vai ser o pontapé inicial para que seja considerado aqueles que ostentarão o sinal da besta. Da mesma forma, ninguém foi selado com o selo de Deus. Por mais que a Bíblia diga que o sinal é o sábado, desde o princípio está dizendo, mas a Bíblia também está esclarecendo que será concomitante um sinal em relação ao outro. O sábado de Deus é uma identificação com aqueles que amadureceram no Senhor, no tempo do fim de uma forma especial. Aqueles que se identificaram tanto com Deus no seu relacionamento, que vão assumir o mesmo caráter de Cristo Jesus. Como Paulo falou, até que todos alcancem a plenitude da estatura de Cristo. Esses, no tempo do fim, e é descrito ali em Apocalipse 14, os 144 mil, nós trataremos desse numa outra ocasião, desse grupo. Então, são esses que vão se identificar com o coração, o caráter de Deus, que serão selados. Em outras palavras, somente aqueles que se amadurecem no relacionamento de Deus é que vão receber o selo de Deus. Hoje pode guardar o sábado, embora ele é tido como sinal de Deus, mas ele não é relevante como sinal, a não ser a partir deste momento final da história. Caifás, por exemplo, como os sacerdotes que condenaram Jesus, que entregaram Jesus para ser crucificado, eles, após sentenciarem Jesus, eles correram para suas casas para se prepararem para realizarem o pôr do sol, porque era numa sexta-feira, e eles queriam guardar o sábado. Então, não é porque se guarda o sábado que é selado, que são selados. Hoje, Israel, existe ali líderes que, em certos setores, quem vai visitar Jerusalém, existem certos setores que são comandados por judeus ortodoxos, judeus zelosos, fundamentalistas ali, que o local da cidade onde é mais conservador, aquela lá em Jerusalém, os visitantes, ao entrarem num prédio ali no dia de sábado, ele vai verificar que o elevador para em todos os andares, porque para eles o sábado é tão sagrado, de acordo com a tradição que eles acumularam em torno do mandamento de Deus, do Talmud, conforme eu falei aqui anteriormente. Então, de acordo com a tradição deles, se apertar o botão do elevador no dia de sábado, estão transgredindo o sábado e assim estão pecando. Então, existem muitos guardadores de sábado nos dias de hoje, ali em Jerusalém, líderes de Israel, que são zelosos com respeito ao sábado. Mas se você falar para essas pessoas se eles aceitam Jesus, eles acham que isso é, na verdade, um insulto. Aceitar Jesus, de modo algum, eles dizem. Ele é um impostor, ele é uma farsa, ele foi um fracassado, ele foi, na verdade, um enganador do povo do passado, e eles não aceitam de forma alguma o Cristo. Como que uma pessoa dessa, que guarda o sábado com tanto zelo, pode ser selado com o selo de Deus? Então, essas pessoas estão aí apenas escandalizando a verdade. Somente aqueles que se identificam com o coração de Deus ao guardar o sábado é que serão selados de acordo com os planos de Deus. De forma que, até hoje, ninguém recebeu o sinal da besta por guardar o domingo. E ninguém hoje foi selado pelo selo de Deus por guardar o sábado. Isso só vai acontecer no momento em que os Estados Unidos, a partir desse momento, ele impor
como lei em todo o seu território nacional ali, e daí para o mundo todo será cobrado a guarda do domingo. Então, se você for curioso ou curiosa e for pesquisar isso na internet, você vai encontrar muitas informações esclarecendo a respeito. Procure lá sobre a Blue Law, a lei azul, porque é a lei do decreto dominical nos Estados Unidos, que na verdade já existe, lá na Europa na verdade já existe, já está em discussões avançadas para que seja colocado a observância obrigatória do domingo. Isso já está bem adiantado, esse assunto já está quase para acontecer, mas você vai se informar melhor ao pesquisar isso lá no YouTube, sobre a Blue Law, ou no Google, sobre o decreto dominical. Enfim, o fato é que eles estão aí alegando que o domingo não pode ser o sinal da besta, que o importante é as pessoas reconhecerem umas às outras e se unirem mesmo, e não sabem que estão se unindo ao poder de Satanás, estão fazendo cumprir as profecias, e é o exército de Satanás que está se formando, está se solidificando, e as pessoas estão sendo enganadas. Vamos ver o que diz aqui em 2 Timóteo 6,16 sobre Deus. 2 Timóteo 6,16, nós lemos assim: o único, falando de Deus, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Por que eu estou lendo isso aqui? Porque em cima disso que eu estou falando, de que as pessoas aí não querem guardar os mandamentos de Deus, que importa é só o amor, esses que estão falando que o sábado bíblico caducou e agora deve-se guardar o domingo, e em cima do emblema do domingo, o amor é o sinal de acolher todas as pessoas que hão de guardar o domingo. Enfim, em cima disso, eles também têm a questão de dizer que o homem é imortal. Essas mesmas pessoas que estão defendendo esta causa, eles estão também defendendo a ideia de que o homem é imortal. E quando se usa este conceito, e você já vai entender a ligação que tem uma coisa com a outra, ao crer que o domingo é o dia do Senhor, que é o dia de unir todos os povos, e de que a pessoa tem uma alma viva, eterna dentro de si. Então, uma coisa está intimamente ligada à outra, e você vai entender por que eu estou puxando isso. O fato é que todos que estão se unindo debaixo do sinal, debaixo do domingo, que é a autoridade do papado, eles também têm em comum este pensamento de que a alma é imortal. Mas o que eu acabei de ler aqui em 2 Timóteo 6,16? Só Deus é imortal. Só Ele possui imortalidade. E Jesus, em São João capítulo 15, ele comparou ele como sendo a videira e nós somos os ramos. Se estivermos desligados dele, nós vamos perecer. Jesus deixou bem claro isso ali. Sem ele, nada podemos fazer. Nós deixamos de existir. Em Atos capítulo 17, ali está escrito: nele existimos, vivemos e nos movemos. Então, a vida na Terra, a vida em qualquer lugar do universo, depende daquele que é imortal, o único que possui imortalidade. Na hora que ele bem desejar, todas as criaturas que se desligaram dele, como Satanás e seus anjos, a hora que ele bem desejar, ele faz com que esses pereçam. Então, não adianta as igrejas aí determinarem um destino para aqueles que morrem, dizendo que aqueles que morrem, as igrejas dizem assim, aqueles que morrem em Cristo Jesus, ele tem uma alma viva, e essa alma viva sai do seu corpo e vai para o céu. A alma não morre, eles dizem. Mas aqueles que morrem sem Cristo, a alma sai do seu corpo e vai para o inferno. Então, esses são os destinos que os evangélicos, pentecostais, promessistas, protestantes, católicos, é o destino das almas que eles dão para aqueles que estão vivos do corpo, né? Então sai a respiração, então sai a alma, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Os católicos ainda acrescentam que tem o limbo, ou tem o purgatório. Os espíritas falam que a alma fica vagueando por aí. Outros já falam que vai para outra dimensão. O importante é dizer
que a alma não perece. E os evangélicos abrem a Bíblia e para provar essa tese, e nós já explicamos isso, recorra ali o vídeo que falamos, será que a pessoa vai ficar queimando eternamente? Porque lá em Apocalipse 14, a partir do verso 9, você lê o texto dizendo que os perdidos vão ser lançados na fornalha de fogo e vão arder constantemente e não terá descanso nem de dia e nem de noite. Está ali no Apocalipse, que é um livro alegórico com simbolismos e ali traz essa linguagem de alegoria. E Jesus defendeu esses conceitos e nós já explicamos como que isso, na verdade, se revela. O que Deus está querendo dizer a respeito disso. E você sabe, a Bíblia não tem contradição. Você deve usar o bom senso para entender a vontade de Deus e comparar os textos com textos, junto com o bom senso, entender realmente o que Deus está a dizer a respeito de um determinado assunto. Então, nós já explicamos esse assunto lá de Apocalipse 14, de fogo eterno, de ficar queimando para sempre, mas a Bíblia, na verdade, tem um esclarecimento a respeito do destino daqueles que vão se perder. O fato é que eles não vão ficar queimando e existindo por toda a eternidade, porque a Bíblia diz que a alma perece, porque só Deus é imortal. E desligado de Deus não existe vida. Então eu convido você para abrir lá em Salmos capítulo 92. Salmos 92. Veja só o que diz a Bíblia a respeito do ser humano quando ele morre perdido. Nós lemos assim. Salmos 92, verso 7. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Então aqui está colocando uma sentença eterna. Serão destruídos é sinônimo de serem eliminados para sempre. Deixarão de existir. E é isso que a Bíblia defende. Os ímpios não têm uma alma imortal que vai ser punido ali por Deus porque pecou durante 20, 30, 40, 100 anos que seja. Deus, na sua justiça, há de colocar um fim em todo o mal, e aqui a Bíblia está descrevendo. Provérbios 2:22. Provérbios 2:22. Nós temos também um outro texto esclarecedor a respeito. Provérbios 2:22. Nós lemos assim: mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão delas desarraigados. Então aqui também está dizendo, serão tirados, serão eliminados, deixarão de ser. Isaías capítulo 1, verso 28. Vamos ver Isaías 1, verso 28. É o que a Bíblia diz, e nós comparando esses contextos com o que está lá em Apocalipse 14, por exemplo, nós vamos entender que realmente Deus está trazendo essa mensagem sobre a sorte dos ímpios. Então nós temos aqui, assim, em Isaías 1, 28. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixam o Senhor perecerão. Então, todos os pecadores, transgressores, serão destruídos e deixarão de existir e vão perecer. Então, aqui está a verdade a respeito dos ímpios. Salmos 21, 8 e 9. Nós lemos assim: a tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá. Aqui está, então, a declaração que deve realmente fazermos pensar sobre o destino dos ímpios. O Senhor os consumirá, o fogo os devorará. Então, o propósito do fogo no tempo do fim, para todos os ímpios, é consumir eles, é fazer com que eles deixem de existir. Salmos 37, nós lemos aqui no verso 20. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Então, quer algo mais claro do que isso? Eles serão aniquilados e se desfarão a fumaça. O efeito do fogo para os ímpios no tempo do fim
é fazer com que eles deixem de existir, se desfarão em fumaça. Salmos 104, e não diz respeito somente ao corpo. Quando Deus falou para o homem, após o pecado, tu és pó, e ao pó se tornará, estava fazendo referência ao homem todo, à sua própria existência. Então, iria se desfazer. Somente aqueles que creem em Cristo, Jesus falou, em São João 11, 25, aqueles que creem em mim, ainda que morra, viverá. Então, em questão de vida, a vida só existe em Cristo Jesus. Fora ele, existe a morte eterna. Salmo 104, 35. Desaparecem da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos, e já não subsistam os perversos. Então vai deixar de existir, vai desaparecer os pecadores, e é isso que diz aqui. Salmos 104, 35. Vamos para o capítulo 68 também de Salmos. Salmos 68, verso 2. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dissipas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os inimigos. Então, é como uma fumaça. Eles vão ser dissipados, vão desaparecer. Aqui está claramente o que Deus diz sobre o destino de todos os ímpios. Provérbios capítulo 10, o verso 25. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Enfim, assim desaparecem, eles não vão ficar ali em alguma parte do universo, queimando, queimando, queimando. A Bíblia diz que eles vão deixar de existir. E Obadias, aqui também, traz, aqui no verso 16, entre outros textos que nós estamos aqui a considerar, existem outros textos, mas vamos ver aqui Obadias, o verso 16. Obadias fica depois de Amós e antes do livro de Jonas, lá depois do livro de Daniel. Então, Amós, Obadias, aí vem Jonas, mas nós temos aqui Obadias, verso 16. Porque, como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem existido. Então, veja, Deus fala do aniquilamento, do desaparecimento de todos os povos. E ainda, veja ainda lá em Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. É claríssimo a Bíblia a respeito da sorte dos ímpios. O verso 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, falando da volta de Jesus. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz e nem ramo. Então, eles são como palha, eles deixarão de existir. Não sobrará nem raiz e nem ramo. A raiz trata-se de Satanás, que é o autor do mal. E os ramos, no caso, trata-se daqueles que seguiram os caminhos de Satanás. Nem uma coisa, nem outra continuará a existir, deixará de existir. O verso 3 de Malaquias 4 diz: Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor. Então, veja, se tornarão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Significa que serão aniquilados por completo. Nem raiz, nem ramos, nem Satanás, o autor do mal, como os seus seguidores, continuarão a existir. De maneira que é um terrível erro dos evangélicos abrirem a Bíblia e ler um texto fora do contexto e estar pregando para as pessoas que a pessoa, o ímpio, quando morre, ele na verdade não morre, ele continua vivo, embora ele esteja sofrendo em um determinado plano astral aí do universo. No entanto, eles continuam vivos, mas a Bíblia deixa bem claro, só Deus é imortal. Desligado dele, se perece. Agora, por que Satanás quer que as pessoas pensem assim? Em primeiro plano, para os evangélicos, sem eles perceberem, pentecostais aí, promessistas, protestantes, católicos,
Quando eles estão dizendo isso, de que a pessoa vão ficar queimando, 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 e eles olham isso com base apenas em um ou dois versos que fala que serão lançados no fogo, e não entende o que aquele verso está a dizer, e nós já explicamos quando tratamos sobre o assunto em temas anteriores aí, quando eles não entendem isso, no mínimo, como engano, nesta ignorância sem entender, eles estão sem querer dizendo que Deus é injusto. Então, é uma maneira indireta, até na sua inocência, em dizer, bem, aquele que pecou 20, 30, 50, 100 anos que seja, essa pessoa vai arder e arder e arder para nunca mais deixar de arder, de sofrer, de se contorcer, de gemer, de gritar, de chorar, de implorar. Deus não ouvirá mais essa pessoa e Deus não tirará essa pessoa do seu sofrimento. Então, ao dizer que Deus agirá assim, porque interpretam de forma equivocada quando a Bíblia fala a respeito, que é só de uma forma simbólica. Então, quando olham assim, eles estão dizendo esse Deus é o Deus da injustiça, porque é isso que faz os ímpios, os que não conhecem a Bíblia, a entenderem. E de fato, isso não se trata de justiça. Nem neste mundo, a pessoa que cometeu um certo delito deve pagar como se fosse um delito, vamos supor, o ladrão de galinha vai viver perpetuamente numa cela debaixo de castigo. Ali, nem o ser humano que é corrupto, que é pecador, que é injusto, sentencia as coisas desta maneira, quanto mais o Deus da justiça. É de se pensar, por isso que eu disse, não é só uma questão de comparar texto com contexto, mas é uma questão de usar o bom senso. E ao se usar o bom senso e comparando os textos com contexto, de fato se entende que não é desse jeito, conforme os evangélicos e os cristãos em geral estão interpretando sobre o caráter de Deus. Porque isso fere o caráter de Deus. No mínimo, esse tipo de fé causa esse tipo de efeito. Mostra um Deus injusto. Mas a Bíblia não diz assim. A Bíblia fala que cada um vai pagar segundo as suas obras. Vai queimar sim, e vai queimar durante certo tempo, cada um de acordo com as suas obras. Mas quando acabar de fazer o seu efeito de extermínio, ao ter pago os seus pecados, não sabemos o tempo em que cada um irá arder no lago de fogo, irá sofrer assim, mas ao terminar o seu tempo de pecado, o fogo será extinto, acabando o combustível, que é o corpo ali, o espírito no caso, acabando o combustível, o fogo deixa de existir. Abra lá em Judas, antes do Apocalipse, o versículo 7, nós lemos assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, Sodoma e Gomorra, entre outros textos, nós já consideramos esse assunto, só estou aqui também recapitulando. Hoje é um encontro de recapitulação para darmos seguimento nesses assuntos que estamos falando sobre o conflito cósmico entre o bem e o mal. Mas o fato que já provamos isso ali, quando falamos do fogo de ser queimado para sempre, Sodoma e Gomorra foram postos como exemplo do fogo eterno. Então, eles serão queimados e serão apagados da face da terra. É isso que aconteceu com Sodoma e Gomorra, e é isso que Deus está a dizer sobre os ímpios, a situação dos ímpios. Eles deixarão de existir, e ali está Sodoma e Gomorra, para exemplo do que é o fogo eterno. Não continua ardendo aquelas duas cidades do passado pecaminosas. Enquanto durou o combustível, eles pegaram fogo, e depois que o combustível deixou de existir, o fogo se extinguiu. É por isso que diz Apocalipse capítulo 21, sobre o plano de Deus para o nosso futuro, o verso 4 nós lemos assim: ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tudo que diz respeito ao atual sistema, que é as primeiras coisas, tudo que é coisas ruins da existência atual, de dor, de sofrimento, derramamento de lágrimas, aqui está deixando bem claro, tudo isso passou, tudo deixou de existir, e é por isso que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima.
Um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um querido da família, não ficará pensando em um suposto ser querido lá numa parte do universo que estará queimando, estará sofrendo, estará ardendo nas chamas, enquanto ele estará aqui do lado do paraíso, feliz. Isso não acontecerá. É, porque seria impossível ser feliz sabendo que você tem um querido sofrendo eternamente lá do outro lado do universo. E então tudo isso é uma figura, essa linguagem aparente de fogo que vai fazer a pessoa sofrer e sofrer, tudo isso é uma linguagem aparente, que na verdade a Bíblia se esclarece querendo explicar o que realmente significa. Agora você deve estar perguntando, no que isso consiste do assunto sobre o domingo, a união dos povos e todos guardando o domingo e pensando de que existe vida após a morte, o que tem a ver uma coisa com a outra? O fato é que quando Satanás levou Eva a desobedecer a Deus lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis, na primeira página, lá você encontra, Deus havia sido categórico. O dia em que desobedecerdes, certamente morrerás. Deus foi muito categórico ali, muito claro. Mas a serpente, usada por Satanás, disse assim para Eva: é certo que não morrereis. Em outras palavras, ele disse que a morte não existe. A pregação, a primeira mensagem espírita que foi pregada foi ali, quando contradisse a palavra de Deus. Deus está dizendo hoje para nós que a morte existe e Satanás está tentando fazer as pessoas pensar que a morte não existe. Então, isso implica, no mínimo, conforme eu acabei de dizer aqui, em olhar, fazer com que Deus seja um Deus injusto. Mas, por outro lado, acreditar que existe vida após a morte causa o mesmo efeito que causou com Eva, lá no Jardim do Éden. Então, Satanás, através de uma serpente, procurou fazer Eva pensar que se a morte não existe, ela podia escolher o seu próprio caminho. Ela não precisaria se submeter à imposição de Deus para que obedecesse a Deus. Então Satanás, através da serpente, falou para Eva: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que desobedecerdes a ele, você será tão grande quanto ele. Você tem uma centelha divina dentro de você. Você é Deus, e aí, ao se submeter ao que Deus diz, você se torna inferior. Você não precisa de nada disso. Você pode escolher o seu próprio caminho. Em Apocalipse capítulo 12, verso 9, fala do dragão que, na verdade, o mesmo que enganou Eva lá no Jardim do Éden, a antiga serpente, o Apocalipse é para o tempo do fim, ele há de atuar, foi profetizado que ele faria o mesmo, levaria as pessoas a pensarem que a morte não existe e, com isso, as consequências são gravíssimas, tanto como aconteceu com Eva. A pessoa, então, acredita que ela é senhor do seu próprio destino, porque só Deus é imortal. O raciocínio é justamente esse. Segundo Timóteo 6, verso 16, conforme nós lemos aqui, nós vimos que só Deus é imortal. A partir do momento que Satanás convence que a pessoa é imortal, ela está, então, entendendo, até inconscientemente, que ela é como Deus. Ela é imortal, ela não morre. De alguma forma, este pensamento faz com que a pessoa se aventure nos seus próprios caminhos. É por isso que hoje o relativismo está sendo apoiado pela maioria das pessoas. É achar que ela tem o seu potencial interior, ela possui em si uma certa divindade, então é relativo à questão do que é certo e errado. Então não existe uma ideia definida sobre certo e errado. O que é certo para mim pode ser errado para você. O que é verdade para você pode ser mentira para mim. Então cada um escolhe o seu próprio caminho. Então aí nós temos a relatividade. Tudo é relativo. Então não existe uma verdade absoluta a seguir, algo realmente que seja definido. E assim se descaracteriza as coisas e as pessoas estão a escolher o seu próprio caminho, esse negócio dos mandamentos de Deus, e é por isso que Satanás quer que as pessoas acreditem de que existe vida após a morte. Porque inconscientemente ela está se colocando como imortal e aí é o pensamento de que ela tem em si a divindade e ela não precisa de Deus. Enfim, nós temos que entender o fato. Eu havia visto aqui, o nome é Zygmunt Bauman.
Zygmunt Bauman, se eu não me falha a memória, ele morreu em 2017, faz pouco tempo atrás. Ele foi um grande filósofo, um grande escritor. Ele definiu, nas suas filosofias, nos seus escritos, a ideia de que a sociedade é uma sociedade líquida. Por que ele definiu as coisas assim? Ele definiu as coisas assim porque a sociedade atualmente é como se fosse a água que se adapta a qualquer ambiente. A água, ela assume a forma do ambiente aonde ela está assentada. Se é dentro de um copo, assume a forma do copo. Se é dentro de um prato, assume a forma de um prato. Então, dado a essas características da água, o nome é Zygmunt Bauman, ele definiu a sociedade atual como sendo a sociedade líquida. Não é uma sociedade sólida, não tem uma verdade a defender. É uma sociedade inconstante como a água. Então, esta é a realidade. E, em cima disso, eu vi uma declaração do pastor Rodrigo Silva, arqueólogo e pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele falou que o mundo é como se fosse uma casa repleta de crianças vivendo sozinhas, sem um adulto para ser tutor dessas crianças. E essas crianças soltas dentro dessa casa, cheia de objetos cortantes, objetos perigosos, como facas, estiletes, pregos, vidros, e elas estão brincando e pulando dentro dessa casa com esses objetos perigosos e mortais, com vidros, frascos de venenos, e aí estão essas crianças dentro dessa casa, sem um adulto para acompanhar elas. Então, o pastor Rodrigo Silva, ele comparou o mundo como se fosse essa casa. E as pessoas estão vivendo cheia de mensagens perigosas da internet, da televisão, da mídia em geral. E não existe um critério, não existe uma definição, e assim as pessoas estão incorrendo em grave perigo mortal, porque não estão sabendo lidar com todas as mensagens que estão a circundar os seres humanos em geral. E assim Satanás está confundindo a mente das pessoas, está levando elas a decidirem o seu próprio destino, e aí, de repente, Zygmunt Bauman, olhando as coisas, voltando para esse filósofo aí que definiu a sociedade líquida, esse filósofo disse: aonde está a solução para um mundo como hoje? O mundo desagregado, o mundo confuso, o mundo perigoso como o mundo de hoje. Aí ele definiu: a solução está nas mãos do Papa. Ele viu no Papa Francisco, Zygmunt Bauman, ele viu no Papa Francisco como sendo aquele que é a voz moral para a humanidade, aquele que pode definir para o homem o caminho certo para corrigir todos os problemas sociais que a humanidade está a viver. Então, ele definiu isso, mas muitos sociólogos, muitos cientistas, muitos estadistas, religiosos do mundo todo, não só no aspecto do cristianismo, mas de todas as religiões, estão concentrando no Papa a solução para os problemas sociais, culturais do tempo de hoje. A crise existencial está sob as mãos do Papa. Enfim, estão pensando assim. Acontece que o Papa, desde o ano 2019, ele tendo esses impulsos de vários estadistas, ele, pela primeira vez, um Papa visitou o mundo árabe, os países árabes. E esse Papa Francisco fez isso no ano 2019. Ele manteve a sua simpatia com os líderes muçulmanos e eles então confiaram no Papa para resolver o problema ali na Palestina e mais do que nunca, diante da guerra atual ali entre Israel e o Hamas e os países árabes vizinhos, os palestinos. Então, mais do que nunca, os líderes muçulmanos, como também os cristãos ali que estão envolvidos, e o povo judeu, eles estão olhando para o Papa para ver se ele tem uma solução a respeito daquele conflito. O Papa seria tido atualmente como o homem da paz. Enfim, cada vez mais isso está se estreitando. Aí no próximo encontro aí nós vamos falar mais sobre este fato. A verdade é que, dado a esta visita em 2019 do Papa aos países islâmicos, ele pediu para que se fizesse templos representantes das três religiões monoteístas que existem, que é o islamismo,
o judaísmo e o cristianismo. E foi então, a pedido do Papa, que lá em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, que se construiu ali as três, as três, os três edifícios, né? Os três prédios, que é da Casa da Família Abraâmica. A hora que você tiver uma oportunidade, pesquise ali no Google, a Casa da Família Abraâmica. Trata-se de três templos que o Papa pediu para construir para comemorar a união de todas as religiões e de todos os povos da terra. Então, de acordo com o seu pedido, foi construído ali, já existe ali, a Casa da Família Abraâmica. O templo cristão que foi erguido ali, o templo ali recebe o nome de Templo de São Francisco de Assis. O Templo de São Francisco, o templo, né? Em homenagem a ele, que é o Papa Francisco, que adotou esse título em homenagem a São Francisco de Assis. Mas acontece que esse templo, representando o cristianismo, em nome do Papa, ali não se reconhece as virtudes de Cristo. Jesus não é reconhecido através desse templo, embora seja tido como uma representação do cristianismo. E por que não é reconhecido Jesus? Porque o catolicismo, que representa o cristianismo, segundo esse templo, eles não aceitam a obra expiatória de Cristo. Se você for em qualquer igreja católica, você não deve confessar a Cristo os seus pecados. Eles ensinam que você deve confessar os seus pecados ao sacerdote da igreja, ao padre, porque é ele que vai absolver, é ele que vai perdoar. Então não é Cristo que tem voz na igreja católica. E ele vai pedir para que o pecador ali, aquele que está em delito, faça certas penitências a fim de pagar os pecados que ele havia praticado. Então, a Igreja Católica em si, embora traga consigo o nome de representante do cristianismo, eles não reconhecem Jesus porque a salvação para eles é uma salvação pelas obras, não é pelo que Cristo fez. A obra expiatória de Cristo não tem valor para os católicos. Então, Cristo é tirado ali de cena daquele tempo que é representado pelo cristianismo. Os judeus, até hoje, conforme eu disse, eles olham para Cristo como um impostor, como um falsário, e alguns chamam eles de maldito, porque ele se fez de Messias e eles não aceitam como Messias. Evidentemente, aquele templo, aquela sinagoga ali em Abu Dhabi, não representa Jesus para fazer com que a paz seja imperativa no mundo, nem para o templo cristão ali e nem para a sinagoga que está ali presente. E para os muçulmanos, Jesus também não passa de um mero profeta. No máximo, ele é tido como um profeta, como Elias, como Moisés, como Eliseu, e não passa de um profeta que não tem poder para salvar a humanidade. Então, ali está os três prédios a mando do Papa que foram construídos em Abu Dhabi, na capital dos Emirados Árabes, que representa a paz do mundo. Mas Cristo não tem vez nesta paz. Está ali o mundo se unindo sem a presença de Cristo. Eles tiram Cristo de cena para que eles possam se unir. Também, ali no Cazaquistão, você encontra uma grande pirâmide ali na capital do Cazaquistão, que é na cidade de Astana, a capital do Cazaquistão. E você vai encontrar ali uma grande pirâmide que é o símbolo de todas as religiões ao redor do mundo. O Papa se encontra com líderes religiosos ali nesta grande pirâmide, uma construção de 9 andares, e ali evidencia o culto ao sol. Faça uma pesquisa ali que você vai ver no topo da pirâmide o sol, que é o símbolo da adoração especial